Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu voltei aqui para falar de cinema nacional. Sim, Papai é Pop é o filme da vez, protagonizado por Lázaro Ramos e Paola Oliveira. Estreia no dia 11 de agosto nos cinemas. A gente já viu e agora sim eu vou contar o que eu achei desse filme em primeira mão para vocês. O filme é baseado no best-seller escrito por Marcos Piangers, que tem o mesmo nome, Papai é Pop, onde ele conta as experiências que ele teve ao se tornar pai. E aqui nós vemos algumas dessas experiências numa adaptação livre, como eles falam do livro, com o Lázaro Ramos vivendo o Tom e a sua esposa Elisa, vivida pela Paola Oliveira. O filme começa ali um pouquinho antes do nascimento da filha dos dois e vai abordar essas dificuldades, as alegrias, os perrengues que os dois vão passar nesse início de paternidade. Eu senti o filme bem diferente em duas partes. A primeira é esse começo da vida de pais ali do Tom e da Elisa, principalmente ainda com o personagem do Tom bastante imaturo para assumir esse papel de pai, e ao mesmo tempo em que ele acha que ele tá arrasando, que ele é um super pai. Essa primeira parte eu confesso que me deixou com um pouco de raiva, porque não era normal tudo aquilo que estava acontecendo, pelo menos não para mim. Não são experiências que eu vivi, eu não tive essas referências, apesar de ter a ideia de que isso muito acontece por aí. Cenas como a Elisa ali no perrengue, cuidando da criança, cuidando da casa, e o Tom lá jogando o videogame dele, achando que estava fazendo alguma coisa de muito importante, simplesmente por estar ali. Essa primeira parte me fez pensar muito no sentido da palavra de estar presente, de ser um pai presente. Ali eu notei que ser um pai presente não é simplesmente estar ali, não é simplesmente estar dentro de casa, ele precisa participar. Tinham até umas propagandas antigas que davam na TV que dizia: não basta ser pai, tem que participar. Eu acho que o filme mostrou muito isso no começo, mas com essa raiva da gente ver como que o Tom estava lidando nesse começo do filme com a sua paternidade. A segunda parte já é uma parte mais fofa. É a retomada do filme, quando ele realmente vai entendendo esse papel dele, vai encarando os desafios, mostrando que sempre vai ser um desafio diferente, é uma construção que parece que não acaba, mas o filme ganha contornos muito mais fofinhos. A filha começa a crescer, a relação deles começa a ficar mais divertida, tendo situações mais inusitadas, e o filme, digamos assim, fica um pouco mais leve do que ele estava lá no começo. Todas essas duas partes, mesmo a mais angustiante e a mais fofinha do final, elas são contadas com bastante humor. Algumas situações são bem inusitadas e o elenco consegue carregar bem esses toques de humor em meio ao drama que eles estão vivendo naquele momento na relação deles. Porém, tem uma coisa que eu senti que para mim ficou bem clara, é que esse filme é para quem é pai, para quem está vivendo essa experiência, para que consiga se ver mais ali. E talvez com isso o filme acabe funcionando mais. O drama, principalmente, pode acabar sendo muito mais próximo, o que não era o caso da minha experiência enquanto eu estava vendo o filme. Além disso, o filme ainda traz algumas outras situações, como o do porteiro do prédio deles, que é pai solo, como o do próprio Tom, que foi abandonado pelo pai, e como isso refletiu na vida dele. São situações que vai funcionar para quem tem essa experiência, ou para quem tem essa experiência mais próximo de si, pelo menos. Mais perto do final do filme, mais pro terceiro ato, eu sinto que o roteiro tentou trazer muitos problemas novos para uma história que já estava se encaminhando para o seu fim. E essas questões, até por ainda ter pouco tempo de filme, elas acabam sendo resolvidas rápido demais. E são até assuntos bem sérios que o filme tenta abordar no final. Isso aliado a uma trilha sonora que é bastante repetitiva durante o filme, que é usada em várias situações, até às vezes em tons diferentes, em velocidades diferentes, mas a mesma trilha sonora me fez sentir que o filme está esticado um pouquinho demais, ele é um pouquinho mais longo do que ele poderia ser. Talvez esses problemas que são trazidos no final, como eu falei, eles poderiam não estar nesse filme, até de repente pensando num outro filme, numa sequência que abordasse outros temas dessa paternidade, né, conforme ele avança, mas que realmente eu
acabei sentindo um pouquinho o peso do filme no final. Não que isso tenha atrapalhado muito a experiência, porque no final, como eu falei, é um filme fofo. A segunda parte do filme é muito fofinha, dá muito quentinho no coração, e ele traz um elenco que tem uma química muito boa. Eles trabalham muito bem a parte do drama e a parte da comédia também. O Lázaro Ramos e a Paola Oliveira têm uma ótima química em cena, e os outros personagens que acabam aparecendo mais também se encaixam muito bem na dinâmica do casal. Principalmente a Elisa Lucinda, que faz o papel da mãe do Tom, da mãe do Lázaro Ramos. Ela consegue ser uma mãe muito presente, uma mãe muito forte. Por um outro lado, aquele lado que não tá ali, parece que para ajudar muito, a gente tem o Leandro Ramos, que o cara é hilário. Ele faz o papel daquele amigo do Tom, que tá sempre dando aqueles conselhos, e os conselhos não são muito bons assim, que em vez de que o Tom cuide da filha, ele quer que o Tom vá jogar uma pelada, vá tomar uma cerveja. Mas todas as situações em que ele aparece são muito engraçadas. E esse tom que ele traz para o filme ajuda muito a carregar eles por essas quase 2 horas que o filme tem. Mesmo com esses probleminhas que me pegaram um pouco no filme, Papai é Pop é uma bonita história de uma formação de uma família. Pelo menos na forma como eles desejavam criar essa família, né? E somando isso com esse elenco cativante que o filme traz, é uma ótima pedida para você ir com seu pai, com a sua mãe, levar a família inteira para o cinema para assistir Papai é Pop. Não se esqueça que o filme estreia lá em 11 de agosto e depois que vocês assistirem, voltem aqui para contar pra gente o que vocês acharam do filme, nas suas experiências aí de pais e filhos, que eu tô louco pra saber. A gente se vê qualquer hora dessas. Tchau, tchau.